quanto mais pronta a criança tiver, mais fácil e mais rápido vai ser o processo de treinamento esfincteriano. Eu vou chamar o desfraude de treinamento esfincteriano. Acho que assim fica muito claro que o desfraude diz respeito ao controle do esfíncter, né? Ou seja, é uma habilidade que é adquirida e é desenvolvida ao longo do tempo. O controle do esfíncter não é algo que surge do nada. A gente precisa treiná-lo. Tudo isso que eu vou falar aqui está baseado em umas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria em conjunto com a Sociedade Brasileira de Urologia. Tá bom? Então isso aqui não são coisas da minha cabeça, são orientações claras dessas duas sociedades. O desfraude é um treinamento do esfíncter. Então quando a gente tira a fralda da criança, ela vai precisar treinar. Então isso significa que é necessário um tempo. Qualquer coisa que você treine, uma habilidade nova, você não aprende de repente, né? Então, estar desfraldado não vai ser assim, bem, eu uso fralda e aí eu tive o controle do esfíncter e eu tiro a fralda. Não. A criança usa a fralda e a gente começa a perceber que ela já é capaz de fazer o controle do esfíncter e, portanto, a gente pensa, ela não precisa mais da fralda. Ela já consegue controlar esse esfíncter e eu já posso estimular esse treinamento. Porque o que eu desejo é que o meu filho tire a fralda. Então, o que significa dizer que o meu filho concluiu o treinamento esfincteriano? Significa que ele já é capaz de reconhecer a vontade de fazer xixi e de evacuar, tirar a sua roupinha, ir até o pinico ou até o vaso sanitário, fazer o xixi, evacuar, se limpar e se vestir, tá bom? Então, quando eu digo que o treinamento esfincteriano aconteceu, é quando a criança consegue fazer todas essas coisas. Então, quanto mais pronta a criança tiver, mais fácil e mais rápido vai ser o processo de treinamento esfincteriano. Então, se eu tento fazer o processo de treinamento esfincteriano com uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, ela não está pronta, muito provavelmente, e aí esse treinamento vai ficar um treinamento muito mais demorado e um treinamento muito mais estressante e que pode durar muito mais, né? Enfim. Já se eu percebo que ela está pronta para o treinamento esfincteriano, em geral, esse treinamento acontece de uma forma mais fácil e mais rápido. O sucesso todo do treinamento vai depender da capacidade que a criança tem de compreender que ela precisa usar o banheiro para fazer xixi e para evacuar, certo? O processo de treinamento do esfíncter, ele costuma ser mais fácil nos lugares mais quentes, porque em lugar frio a gente tende a fazer xixi mais vezes, né? Então em lugares quentes a gente tende a reter mais líquido, fazer menos xixi e esse processo ser um processo mais fácil. Então por isso, em geral, as pessoas esperam chegar o verão para poder fazer o treinamento do esfíncter e além disso, a sensação do frio, né, com aquele xixi ali na roupa é muito ruim. Então, por isso a gente orienta a fazer nos dias quentes. Normalmente, o controle da evacuação precede o controle da micção, ou seja, a criança em geral consegue segurar mais o cocô do que o xixi. Embora muitas crianças, e a gente vai ver, né, que 20% das crianças tenham dificuldade na evacuação, depois muitas vezes que já concluíram o controle do esfíncter urinário, elas acabam tendo mais dificuldades com a evacuação e muitas mães relatam isso. O meu filho já conseguiu o controle do esfíncter do xixi, mas do cocô, em geral, ele não consegue, ele tem medo, ele segura o cocô, não quer fazer, eu não consigo colocá-lo no vaso para fazer cocô. Nos últimos 50 anos, a média de idade de treinamento esfincteriano concluído aumentou de 24 meses, ou seja, 2 anos, para 36 meses a 39 meses, ou seja, de 3 anos a 3 anos e 3 meses. Ou seja, nos últimos 50 anos, as crianças têm concluído o treinamento do esfíncter mais velhas. Porque a gente tem 3 motivos que isso deve estar acontecendo. Um é a presença de fraldas descartáveis. Ou seja, como a gente tem as fraldas descartáveis, nós pais, a gente acaba ficando um pouco mais condescendente, falar, não vou começar agora o controle do esfíncter, né, porque, enfim, tá ali com a fralda descartável, não me dá trabalho de ter que lavar a fralda e tal, então eu não fico tão ansiosa assim. E além disso, pelo próprio fato da criança não ficar tão incomodada com o xixi, porque ela faz o xixi e as fraldas são muito boas,
de fato a criança não sente nenhum molhado ali e ela não se sente incomodada com a presença da fralda. Outro ponto é que os pais, nesses últimos 50 anos, trabalham muito mais tempo fora, né? Então, eles acabam tendo pouco tempo para orientar o treinamento do esfíncter. Muitas vezes, eles delegam isso para a escola, não são eles mesmos que fazem, embora eles continuem a execução, mas normalmente é a escola que fala: e aí, vamos começar? Vamos começar a tirar a fralda do bebê. E além disso, pela ampla disponibilidade de informação das técnicas de desfraude, né, e dessa percepção de necessidade de avaliação dos sinais de prontidão, então isso faz com que os pais avaliem e percebam em algumas crianças que esses sinais só estão presentes nas crianças mais tardiamente. Tá bom? E aí, portanto, fazem o início do controle do esfíncter mais tarde. Em média, no Brasil, o início do treinamento de esfíncter acontece em torno de 22 meses, ou seja, até antes da idade preconizada, e se conclui por volta de 27 meses, ou seja, 2 anos e 3 meses, né, mais ou menos. O processo de controle do esfíncter, ou seja, do treinamento, dura aqui, por essa orientação, entre 6 meses e 12 meses. Essa não é a minha experiência, tá? A experiência que eu tenho com os meus filhos é que esse processo se conclui em 1 semana, 2 semanas, tá? Eu tive um filho meu que demorou um pouquinho mais, mas ele demorou assim um mês e pouco, e pronto, e foi concluído o processo. Em todos os meus filhos eu comecei quando eles estavam com 2 anos de idade. Uma coisa importante que eu acho que vale falar, que se observa maior prevalência de disfunção vesical em crianças que apresentam constipação intestinal. Então, há uma relação entre crianças que não conseguem controlar o esfíncter e crianças que têm constipação intestinal. Então, se o seu filho tem constipação intestinal, ele vai ter mais dificuldade de controle do esfíncter. E as crianças que começam o treinamento esfincteriano precocemente, ou seja, antes de 2 anos de idade, e após 36 meses de idade, ou seja, após 3 anos de idade, elas têm maior prevalência de disfunção vesical, ou seja, tem mais dificuldade de fato controlar ali o esfíncter. Então, quando que uma criança está pronta para iniciar o desfraude? A literatura pediátrica, que é aqui na qual a gente está se baseando, ela diz que é importante que a criança apresente os sinais de prontidão, que estão envolvidos aí habilidades físicas e psicológicas para iniciar o treinamento esfincteriano. As crianças que têm o desenvolvimento neuropsicomotor normal, elas mostram essas habilidades de prontidão geralmente entre 2 e 3 anos de idade. Tá? Então, se você tem um bebezinho que é um bebezinho normal, que não tem nenhum atraso de desenvolvimento, ele vai mostrar os sinais de prontidão entre 2 e 3 anos de idade. Mas o guideline diz que só a idade não seria, ela sozinha, um critério para iniciar os sinais de prontidão. Só que vocês vão perceber que os sinais de prontidão, eles são sinais que normalmente estão presentes numa criança de 2 anos. O que eu preciso avaliar antes de avaliar os sinais de prontidão? Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso ver é se o meu filho tem constipação intestinal. Como a gente disse, a presença de constipação intestinal pode atrapalhar o treinamento esfincteriano, tá? E como é que eu avalio se meu filho tem constipação intestinal? Para que o meu filho tenha uma boa evacuação, ele precisa evacuar mais de 3 vezes por semana e, além disso, ter fezes numa consistência adequada, tá bom? Então, se o meu filho não tem essa frequência de evacuação, ele tem a constipação intestinal funcional, muitas vezes, às vezes não é uma doença, e eu preciso abordar isso, tá? Como é que eu posso fazer essa abordagem? Óbvio que é melhor que você fale com o seu pediatra. Meu filho tem constipação intestinal, ele evacua menos de 3 vezes por semana e eu queria saber como é que eu faço, né? Mas normalmente o que o seu pediatra vai te orientar? Que a criança tenha uma dieta rica em fibras, ou seja, precisa comer muita fruta, muita verdura, muito legume. Então, crianças que têm uma dieta pobre, ou seja, crianças que não comem legumes, verduras, frutas, podem ter a constipação intestinal. Além disso, uma dieta em que se reduza o consumo de produtos lácteos, ou seja, uma criança que mama muito leite, por exemplo, e com isso não come muito, pode ser uma criança que tenha uma constipação intestinal. Além disso, uma criança que não tenha uma ingesta hídrica adequada. Então, a criança precisa beber aí de 6 a 8 copos de água pelo menos por dia. Então, se ela não tem uma ingesta hídrica adequada, o bolo fecal ele pode ficar endurecido e aí dificultar a eliminação das fezes, e aí isso vai trazendo um ciclo vicioso de constipação intestinal. Essa relação íntima que há entre o reto
E a bexiga pode fazer com que a bexiga tenha uma dificuldade em trabalhar normalmente, tá bom? Diminuindo o volume da bexiga, enfim. Se o seu filho tem constipação intestinal, fazer ele beber muita água e ter uma alimentação adequada. Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcili. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.